Temos vários formatos de pontas carbide destinadas para cirurgia. Então, elas podem ser esféricas, a depender aí da região que você vai estar querendo remover o osso, por exemplo, em cirurgias de aumento de coroa clínica. Então, você pode escolher um formato esférico, você pode escolher também esse tipo de formato aqui, que é bem útil na remoção de osso também, e um corte de dentes para fazer odontosecção no momento de extrações e cirurgias atraumáticas. Então, essas brocas carbides Razor tem uma gama bem interessante de formatos e indicações para cirurgias. Então, deixo aqui apenas dois formatos, mas temos outros que podem ser bem interessantes no momento da sua cirurgia. Olha, essas aqui são algumas indicações para cirurgia, né? Então, para parte de corte de osso, odontosecção, acesso aí, esses são apenas alguns formatos de brocas cirúrgicas que têm essa finalidade, cortar de forma mais precisa e eficiente no momento da cirurgia. Então, aqui não tem como a gente demonstrar no manequim, mas segue aí a indicação para essas situações clínicas da especialidade de cirurgia. Indicação de pontas carbides Razor para corte de coroas metalocerâmicas, metais, núcleos. E é interessante porque a gente vai ter aqui a TR2T. Então, são brocas normalmente chamadas de transmetal, né? Brocas para corte de metal. Então, a gente tem também a TR3T, com formatos aqui que você pode escolher. E nós temos uma, que é a TR-DX, que é essa aqui. Ela tem uma marcaçãozinha aqui no corpo. Eu vou deixar um vídeo também aqui demonstrando o corte de uma coroa metalocerâmica, porque normalmente a gente acaba removendo, né, usando uma diamantada, normalmente uma esférica, para cortar a parte cerâmica, e depois a gente troca e coloca uma multilaminada quando a gente chega no metal. Com essa aqui, de corte cruzado, a gente não precisa, a gente pode usar apenas essa ponta, ela já vai cortar a cerâmica e o metal. Então, a gente acaba ganhando tempo, sendo um procedimento mais eficiente. Então, chego aqui, deixo para vocês as indicações de brocas transmetal para corte de coroas que a gente quer remover. Como é que a gente vai manter essas pontas carbides por mais tempo? Como é que a gente vai fazer o processo de limpeza e depois o processo de autoclavagem? Então, é bem importante, ó, a gente vê aqui no vídeo que ficam resíduos entre as lâminas, tá? Isso vai acontecer. Então, a orientação correta de uso de uma escovinha própria de limpeza de instrumentais. Então, escova para remover esses resíduos. Importantíssimo, secar muito bem entre as lâminas. Então, um jato de ar para secar corretamente essas pontas, ou existem equipamentos próprios para secagem de instrumental antes de ir para autoclave. Então, se ficar umidade e for para autoclave com a umidade no meio das lâminas, a gente vai ter alguma oxidação, então vai deteriorar aí mais rapidamente a sua ponta. Então, cuidados aí para limpeza seria a lavagem com uma escovinha, você pode deixar até uma escovinha pequenininha própria só para lavar as suas pontas, secagem apropriada ou num equipamento próprio para secagem ou mesmo com um jato de ar, antes de embalar para ir para autoclave. Primeira indicação e uso muito comum no nosso dia a dia clínico, que é o uso de brocas carbides com formato oval ou arredondado para remoção de tecido cariado. A gente vai ter sempre um cuidado na remoção de tecido cariado em dentes vitais, então é de extrema importância ter um controle, ter uma ponta com corte muito bom e o controle também dessa remoção. Então aqui a gente vai simular, né, um dente cariado, onde a gente vai aí aplicar com cuidado
essa ponta carbide com um formato bem apropriado para remoção do tecido cariado. A gente vai removendo cuidadosamente, verificando as áreas de segurança para não causar uma exposição e realizando ali o protocolo de remoção seletiva do tecido cariado em dentes vitais. E quando não for em dentes vitais, dentes com tratamento endodôntico, aí a gente vai fazer a remoção de todo o tecido cariado com esse tipo de broca, que a gente tem um controle muito melhor. Essa aqui é mais uma indicação que eu deixo para vocês naquele momento de realizar texturas, né? Uma micro aí texturização numa região tão delicada que é a região anterior, quando a gente está confeccionando facetas em resina composta. Essa aqui é a 9714, ela é uma multilaminada, ela tem 30 lâminas e a gente utiliza nessas situações. Então, óbvio que também dá para fazer acabamento cervical, acabamentos mais delicados, mas eu gosto de deixar ela para essa finalidade específica. Normalmente delimita com um lápis as regiões que a gente vai querer texturizar. Então a gente consegue, num movimento muito suave, né? Primeiro fazer aí as marcações e depois a gente vem fazendo um movimento, texturizando com bastante delicadeza para que não fique artificial. E outra, como ela é uma broca multilaminada, o acabamento que ela promove durante esse corte já fica também um acabamento liso, sem a possibilidade de termos alguma região assim com riscos. Então eu super indico essa para realizar essas texturas. Então, com o movimento contínuo de vai e vem, você consegue texturizar aí com naturalidade os seus trabalhos estéticos em resina composta. Uma outra ponta que eu gosto demais e indico para vocês terem aí como um arsenal, são pontas bem delicadas, fininhas. Essa aqui é a 7214, pode ser a 7114 também. E por terem esse formato afilado e um corte muito preciso, aqui a gente tem uma faceta de resina, mas poderia ser uma restauração, uma classe 3, um fechamento de diastema, ou mesmo uma classe 4, e onde a gente vai precisar entrar em regiões delicadas, próximas muitas vezes aqui do tecido gengival, e a gente vai com esse tipo de ponta realizando um acabamento. E por que é legal e é mais indicado a gente usar uma ponta carbide, não uma ponta diamantada nesse tipo de situação? Porque você não risca a resina. Aqui você corta a resina, deixando um acabamento muito melhor do que com uma diamantada que você vai deixar muito irregular. Então, são regiões que já têm uma tendência a manchamento, a gente não quer, a gente quer uma região extremamente polida, né, e bem acabada, então a gente vem com esse tipo de ponta. Então, seria nesse sentido aqui que a gente trabalharia, né. Então, a gente removeria qualquer tipo de excesso nessa região delicada, realizando um corte preciso e já deixando um acabamento muito bom nessa resina, nessas regiões. Então, a gente consegue fazer esse tipo de acabamento e acesso com essas pontinhas delicadas, tanto na região anterior, então classe 3, classe 4, faceta, região cervical, classe 5, diastemas, como também em restaurações posteriores. Então, muitas vezes a gente lá na região posterior precisa ajustar uma crista marginal, uma classe 2, né? E aí a gente vem removendo excessos dessa forma em região posterior. Então, multiuso, tanto para acabamento de restaurações anteriores como posteriores. Olha só, aqui eu tô demonstrando para vocês
Eu tô aqui com uma ponta cônica e arredondada, uma multilaminada aqui cônica e arredondada, que é a 7642. Durante essa demonstração aqui, é durante um acabamento de um término de uma faceta. Então, por que a gente precisa ter términos bem delimitados e bem acabados? Primeiro, porque a nossa moldagem vai ficar muito mais nítida, ou escaneamento. Depois, para o protético trabalhar corretamente nesse término bem delimitado e bem acabado. E depois, para a gente fazer a cimentação da nossa faceta numa região onde eu tenho um término bem acabado, bem arredondado, sem irregularidades, vai fazer com que o nosso processo de cimentação seja muito melhor. A nossa peça também vai ficar melhor assentada e a gente vai ter aí uma longevidade também muito maior, que não tem nenhuma região gerando tensões na nossa peça. E se você não faz um acabamento correto do teu preparo com esse tipo de peça, você pode ter uma superfície dentária com micro irregularidades, tipo pontinhas. Imagina você pressionar uma cerâmica sobre regiões irregulares e pontinhas. Então, isso pode acarretar uma série de problemas, né? Além dessa tensão que pode ocorrer na faceta, que pode vir a surgir algum tipo de trinca no futuro, você também pode ter bolhas. Então, realizar um acabamento correto do nosso preparo para faceta com esse tipo de ponta carbide da Razor faz total diferença nos resultados imediatos e resultados a longo prazo. Bom, deixo aqui também uma indicação para situações clínicas onde nós temos que remover attachments, né, depois da finalização de tratamentos com alinhadores, ou mesmo resinas que ficam no dente, na superfície dental, após a remoção de brackets. Então, existe um kit ortodôntico com pontas multilaminadas aí, especialmente desenvolvidas para que a gente possa remover com muito cuidado os attachments. E depois a gente também, eu gosto muito de depois de passar essa ponta carbide multilaminada, que vai só remover a resina sem danificar o esmalte, realizar um polimento na sequência com o kit Ultra Gloss. Então aí a gente vem com a borracha cinza, depois a rosa e depois a azul. E aí a gente já dá um polimento nessa superfície após a remoção da resina do attachment ou da resina depois da remoção do bracket.